Olá, meus amigos. Grande satisfação em estar mais uma vez com vocês aqui, amigos e amigas. Vamos iniciar agora uma aula de Direito Processual do Trabalho, em que o tema de hoje será a explicação sobre os procedimentos sumário e sumaríssimo. Creio que na aula anterior já tenho dito alguma coisa para vocês e irei dar continuidade. Procedimento sumário, na verdade, ele foi absorvido pelo procedimento sumaríssimo, é aquele, né, que o valor ele seria até 2 salários mínimos, né? Aqui, ó, 2 vezes o salário mínimo vigente. Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá nas sentenças proferidas no dissídio de alçada, a que se refere ao parágrafo anterior, considerando esse fim o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. Como boa parte das ações, só o aviso prévio em si, ele já tem um valor maior, né, que o salário mínimo, e então esse tipo de matéria aqui foi absorvido pelo procedimento sumaríssimo. Deixa eu aqui dividir a nossa tela, né, para que a concentração da parte quem vos fala fique melhor, né, porque eu gosto sempre de dar aula olhando para alguém, já que não tenho ninguém aqui, então vou olhar aí para vocês, né, se citam representados. Aí, na verdade, o que eu expliquei, né, a derrogação ou revogação, eu diria que foi uma derrogação, na verdade. Ele foi absorvido, né? Ele não foi revogado, mas ele foi absorvido pelo procedimento sumaríssimo, que é aquele que tem até 40 salários mínimos. Lembrando que, com a Lei 13.467 de 2017, todas as sentenças devem ser líquidas. Lembrando, né, que alguns juízes, né, mesmo existindo a Instrução Normativa 48, os mesmos dizem que tem que ser liquidadas, mas eu fortaleço aí com a orientação do próprio TST, que é apenas para adequação ao rito que as sentenças devem ser líquidas. Você deve colocar o valor, 13º, 2/12avos, no valor de férias proporcionais, mais 1/3, no valor de, você deve estipular qual o valor, mas é para adequação ao rito, podendo esse valor aumentar em si, não se resumindo, né, a sua ação apenas aquele valor, podendo ser acrescido outros valores. Em miúdos, espero que tenha ficado claro. Tem a Instrução Normativa 27, que as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho tramitarão no rito ordinário ou sumaríssimo, conforme previsto na própria CLT, excetuando aquelas que tenham uma disciplina legal expressa, exemplo do mandato de segurança, do habeas corpus, habeas datas, ação rescisória, ação cautelar e a própria consignação em pagamento, já que as mesmas têm um rito próprio. Inclusive, nesse quesito da liquidação, a ação de consignação de pagamento ela já foi liquidada, já tem ali a rescisão contratual, a mesma só é disposta em juízo para que o trabalhador venha receber este valor se concordar. Temos aí o procedimento sumaríssimo, constante aí na própria lei, que criou o mesmo, e também nos artigos 852 e 852-A, né, e 852-I da nossa consolidação das leis do trabalho. Eu geralmente faço isso, gente, que eu gosto de sempre falar olhando para a nossa CLT, porque tem vezes, né, que a gente faz um slide e aí a gente está com um pouco de sono, um pouco de pressa, e não sai tão legal, mas está lá direitinho. Aqui alguns quesitos, né? Não supere 40 salários mínimos. O recurso de revista só vai ser em contrariedade à súmula do TST ou ofensa literal à Constituição Federal. Não estão abrangidas demandas que asseverem sobre administração pública e direta, autarquia ou fundação, conforme já vimos, né? Tem uma
não são da competência da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum, matérias atinentes ao servidor público. O pedido deve ser certo, determinado, necessitando ainda a indicação do valor correspondente sob pena de arquivamento. Conforme vimos, esse quesito aqui eu já deveria, inclusive, atualizar ele, mas o juiz não pode extinguir o processo sem resolução do mérito, como havia anteriormente. Ele deve abrir prazo para a parte para que a mesma liquide. Inclusive, né, tiveram alguns juízes aí na época antes da reforma e depois até da reforma trabalhista, inclusive aqui na região que milito, que extinguia o processo sem resolução de mérito, alegando inépcia inicial. Com o advento do Código de Processo Civil, e o mesmo também foi, né, absolvido com a própria reforma trabalhista, você deve abrir prazo para a parte ela emendar inicial. Na Justiça do Trabalho, você abre prazo para que ele venha fazer essa liquidação, sob pena, sim, de arquivamento. Mas jamais você deve arquivar, né? O magistrado deve arquivar de pronto. Claro que alguns continuarão fazendo isso, né? A nossa advocacia, infelizmente. Eu faço uma crítica, tenho que fazer mesmo, não vou ficar mais aqui em formalidade. A advocacia em si, gente, ela sofre bastante, seja por falta de representatividade, os advogados em si não se unem, muito pelo contrário, vivemos aí numa briga de poder, né? Então, é muito difícil, né? Que bom que isso está mudando. Esse trabalho, inclusive, de fazer aulas gratuitas é inspirada por outros advogados, inclusive, algumas vezes, né? O cara faz aquele errinho, né? Por um errinho, o cara é crucificado e geralmente ele é crucificado por pessoas que não fazem nada para mudar a advocacia, não fazem nada para contribuir com um colega que é também advogado, que muitas vezes, né, diante a tantas dificuldades, se sente muitas vezes só. Isso daí eu acho importante, né? A gente, independente de aula, eu vou sempre fazer, né? De vez em quando eu vou fazer esses desvaneios. Quando me dá vontade, eu falo mesmo. Então, assim, você que está se formando agora, você que é advogado, se una. Hoje, os grandes professores de direito do trabalho são magistrados, são juízes. Agora, o que você acha, né, que tem tanta, fora, né, o cargo dele, que, claro, né, a expressão de poder é bem maior, né? O poder que ele tem em mãos é bem maior do que um mero advogado, né? Como muitos, né, falam, um mero advogado. Então, assim, é por essa falta de união. A OAB, infelizmente, vai desculpando aí, né? O presidente da OAB em si não nos representa em nada, né? Simplesmente pagamos anuidade para que possamos assim trabalhar. Alguns cursinhos por alto, né? As associações também, representatividade muito pouca, simplesmente é um lobby para panelinhas, né? Amigos em si. E eu falo aí porque eu já tenho 10 anos de militância trabalhista. Você, que é advogado, está entrando agora, ou você que vai entrar, comece a formar seus grupos, se una, crie força. E existam mais canais de YouTube, né? Por enquanto, né, só vejo aí o professor Tiago Pereira. Estou com você, professor. Seu trabalho, inclusive, me inspira. Não, quem não ainda acompanha o Tiago Pereira, acompanhe sim. Claro que todos nós somos suscetíveis a erros, né? Que sejam apontados e que esses erros também que a gente possa aprender, que a gente se conserte, né? Muita gente, às vezes, gosta de apontar erro nos outros, mas não mostra qual o caminho certo. Não chama a pessoa no particular e conversa. Olha, colega, ó, tal coisa, eu acho que você está fazendo errado. Tentar o entendimento, tentar a orientação. Quando entendermos que todo esse universo aqui somos todos um, constituímos de uma única forma, essa questão de poder, essa questão de vaidade, o nosso ego simplesmente vai sumir. E aí coisas grandes realmente vão aparecer, principalmente na justiça, né? A justiça, eu gosto de brincar com o meu cliente muitas vezes, é uma brincadeira um pouco sarcástica. Eu digo que a justiça é o nome do prédio, que na verdade a justiça nós sabemos que não existe ainda. Por quê? Por causa da índole do ser humano. Eu tenho diversas ações aí que ganhamos as ações, mas que o empregador em si resolveu dar o calote. E aí você quebra todo o sistema. Você quebra o trabalhador que não recebe, quebra a economia, porque esse trabalhador vai deixar de pagar contas. Você quebra também os profissionais da área do direito, porque esses profissionais em si não receberão seus honorários.
e às vezes não irão honrar como deveriam honrar com seus compromissos, você quebra todo um ciclo. Você não, né, esses profissionais irão deixar de pagar imposto muitas das vezes, irão deixar de alimentar aí os cofres públicos e é todo um ciclo vicioso. Claro que magistrados, né, desembargadores, profissionais do alto escalão nunca deixarão de receber, senão a pressão sobre a máquina pública será muito forte. Então, esses aí são seres privilegiados. Queira desculpar, né, mas é como o sistema funciona. Não quero ofender ninguém, não quero ofender figura alguma, mas eu gosto de sempre falar como as coisas funcionam para que a gente saia desse mundo de Alice, que muitas vezes os estudantes, né, os neófitos no mundo do direito acham que tudo é maravilha, né? E não é maravilha de verdade, mas você pode mudar sim, se unir ao seu colega. Faça grupos de estudo, se una, se junte à instituição, frequente a OAB sim, coloque pressão, mesmo você sendo aquele cara chato, aquele cara questionador, esteja sempre lá, mostre sua cara, se meta nas comissões e mude o quadro, né? Eu estou um pouco afastado aí devido a questões profissionais, mas vou voltar a ser aquele chatinho sim do AB, né? Aquele maluquinho do AB, porque a gente tem que botar pressão. A gente tem que falar realmente, né, que as coisas não estão boas, porque não há prestação de contas na ordem dos advogados em si, porque a gente não sabe, né, para onde vai nosso dinheiro, aonde é aplicado, porque não existe a prestação de contas abertas. Não há, gente. Você sabia que existem conselheiros que ganham para representar a ordem lá nos municípios, né? Salários em si de R$ 7.000, a gente sabe que um salário de R$ 7.000 é uma remuneração considerável para o mundo que vivemos hoje no Brasil, principalmente os profissionais iniciantes da área do direito. Então, eu gosto muito de falar aí, né? No meio de uma aula de direito do trabalho, eu tenho que parar e falar isso daí para vocês, já que o canal do YouTube, né, é essa voz que a gente não tem e que muitas vezes não vai ser ouvida, né, vai ser apenas um mero maluco aqui falando com a câmera, mas você que por acaso parou aí para assistir essa aula, comece a refletir sobre esses tópicos, né? Simplesmente aqui eu estou fazendo uma aula teórica de direito do trabalho, mas de vez em quando vai me dar esses repentes aí para que vocês parem e reflitam sobre o que realmente vocês estão fazendo aqui, se é o que vocês querem realmente da vida de vocês, é ser advogados e advogados trabalhistas. Se você observar, a justiça do trabalho é uma justiça que é atacada inúmeras vezes, né? Seja por profissionais, seja por, por órgãos públicos, né, que acham que o trabalhador tem muitos direitos, mas né, durante aí minhas explanações vocês vão ver como é que funciona bastante a justiça do trabalho. Falei tanto que vou ter que ligar o carregador da câmera aqui, só um minutinho. Queiram desculpar aí, viu, gente? Quando me empolgo para falar é desse jeito mesmo, né? Eu realmente perco um pouco as estribeiras, mas é a maneira que a gente tem para conversar, né? Então reflitam se é isso mesmo que vocês querem fazer da vida. Às vezes tem um direito criminal, né, que é um pouco mais, que tem um pouco mais de emoção, né, mas também é um por todos, né, e todos por ninguém. É muito raro aí você ver, né, você sentir, né, que advogados criminais se unem. Não tem união. É apenas um jogo de poder e de vaidade. O mundo do direito é isso daí. E para vocês que estão chegando agora, vocês escolhem ou dançam conforme a música ou nada contra a maré, e aí vocês também vão ser bastante criticados, vão levar bastante porrada, mas eu acho que só há dois caminhos, o caminho do bem e o caminho negativo. Aí vocês escolhem qual caminho vocês querem servir. Afinal de contas, toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Se o mundo está hoje dessa forma aí, se o direito está desacreditado, os advogados estão desacreditados, seja por construção da mídia irresponsável, né? Muitas das vezes, né? Seja até mesmo por construção do meio jurídico, em que privilegiam, né, os deuses, né? Aí não precisa dizer o nome, falou em deuses do direito, aí todo mundo sabe quem são, né? E por que são, e por que se consideram assim, porque vocês deram essa chancela para eles. Pois é, meus amigos, unidade, né? Todos somos um, né? Pense nessa frase. Vamos aí continuar, né, com essa aula de direito processual, sem mais delongas, sem mais discursos, né?
Vamos continuar. Já vimos aí o procedimento sumário, partimos para o procedimento sumaríssimo e vamos seguir. O reclamante tem também no procedimento sumaríssimo que indicar o nome e endereço das partes, tem que indicar o nome e endereço certinho, senão não vai ser citado. Você que tem que indicar o endereço certinho. Não tem citação por edital. Se ele não comparecer, seu processo vai ser arquivado porque não houve citação. A audiência deve ocorrer no máximo de 15 dias, contados do ajuizamento da ação. São 2 testemunhas por parte. Nas sentenças é dispensável o relatório, então não precisa haver o relatório na sentença, simplesmente ela pode seguir, né, já pela própria liquidação. E tem o seguinte, ó, incidentes e exceções que possam interferir no procedimento da audiência do processo serão decididas na hora, serão decididos lá na própria audiência. Inclusive, vá preparado. Quando é uma audiência tradicional, todas as audiências da Justiça do Trabalho elas têm que ser unas. O que significa una? Tem que ser tudo, né, em uma audiência só. E a do procedimento sumaríssimo, essa daí, quando é sumaríssimo, não tem como você respirar. O juiz ele vai fazer audiência una, vai ser tudo naquela hora, naquele momento. Então, não teve acordo, esteja preparado, né, para ler a contestação ali na hora, porque muitas vezes o advogado, como estratégia, ele não vai deixar a contestação aberta no sistema, vai ficar oculto no PJE, você vai ter que ler na hora. E aí a dica, né, o pulo do gato, né, que o pessoal gosta de dizer, vá direto para os itens, né, que ele contestou, né? Vá logo para o ônus da prova, né? Por exemplo, né, como é que funciona essa questão? Vá para os itens que você tem o ônus de provar. Vamos dizer que é um reconhecimento de vínculo. O cara falou lá, né, a reclamada, melhor dizendo, né? Vamos cortar aqui as gírias, né? A reclamada falou que não, que o reclamante não trabalhou na empresa. Esse é o ônus provar. Quando o ônus da prova é seu e ele colocou na contestação, você vai ter que contrarrazoar lá na hora. Então, se você leu lá, ó, você está pedindo, né, ele está contestando os seus pedidos. Se ele reconheceu o pedido, não. Se ele falou que o cara trabalhava, mas trabalhava como autônomo, é ele que vai ter que provar. Mas naqueles quesitos, né, que o ônus da prova é seu, você tem que prestar bastante atenção nisso. Se for uma coisa que você tem que estudar de audiência, é ônus da prova. Você tem que saber quando é esse ônus da prova, que isso aí vai facilitar a sua vida. Ônus da prova, eu digo que é vida. Por quê? Porque numa contestação, para você contrarrazoar uma contestação, é necessário você saber isso daí. E isso eu digo não só no processo do trabalho, no qual milito, mas seja lá, né, se você precisar fazer uma audiência de família, fazer uma audiência de danos morais, danos materiais, uma audiência do consumidor, que é um pouco mais parecido com, né, o rito no juizado, um pouco mais parecido, não é igual ao direito do trabalho. Então, são coisas que vale ajudar, mesmo você não tendo experiência na área, inclusive para quem começa a advogar. Então, assim, se possível, já leve alguma coisinha já, né? Um esboço da sua contrarrazão, ou um esboço se você estiver representando a parte reclamada, né? Já leve já sua manifestação, porque tem, né, razões finais, né? Tem razões finais que você tem que fazer. Então, só, né, recapitulando a audiência. Tentativa de acordo, não teve tentativa de acordo, a parte reclamante vai ter que contrarrazoar a contestação lá na hora. Vai ter que ver quais foram os pontos controvertidos. Agora surgiu a memória, né? O que você tem ônus da prova, nos pontos controvertidos, e a partir disso você vai ter que ter um olho de tigre, né? E o bom da Justiça do Trabalho é que, de uma certa forma, se você não fizer muita loucura, você tem que contrarrazar os pontos com a própria linguagem, né? O servidor está lá para escrever, não fique querendo florear, não, termos jurídicos impossíveis. O juiz, na verdade, ele quer que o processo corra na vara dele, né? Porque ele tem lá uns pontinhos para ganhar no CNJ. Então, quanto melhor você fizer o seu trabalho, melhor você fica com o juiz, que ele não vai gravar seu rosto, porque você é uma pessoa que colabora com a justiça, né? Não quer fazer meandros, né? E, claro, se tiver alguma coisa absurda,
você pede, né, em ata para o quê? Por exemplo, ele deferir uma pergunta para a testemunha da parte reclamada. Jamais você, advogado aí do reclamante, peça para colher o depoimento do reclamante. Por quê? Porque já está, né? Você representa o reclamante, já está na inicial. Não faça isso daí, pelo amor de Deus. Agora, se o juiz indeferir que você colhe o depoimento da parte reclamada, que é a parte que você está contra, você pede para consignar os seus protestos em ata. Esse é o ponto principal. Se ele não consignar os seus protestos em ata, por cerceamento de defesa, né, já que sua defesa está prejudicada, você vai fazer o quê? Você vai falar, excelência, com todo o respeito, data vênia, mas eu vou, a partir de agora, passar a gravar a audiência. E você tem que bater o pé mesmo. Se você não mostrar que você é um profissional que está por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho, sabe fazer o mínimo, às vezes a qualidade não é tanta, porque você está começando. Todo mundo que começa, a qualidade não é a qualidade, né, que o colega que já tem 20, 30 anos, né, tem toda aquela amizade, tem todo aquele lobby faz. Mas você sabe exatamente como se portar. E aí, muitas vezes ele volta atrás e deixa você consignar os seus protestos. Vá por mim. Acontece. Claro que com todo respeito, você não vai gritar, espernear com o magistrado. Se ele fizer isso, você simplesmente vai manter a calma e falar, excelência, da mesma maneira que eu me porto com Vossa Excelência, com respeito, né, que a gente deve ter aos profissionais de justiça, eu peço que o senhor, por gentileza, também se porte com o mesmo respeito comigo, com minha pessoa. Se tiver testemunhas, colegas na sala, né, você utiliza inclusive isso daí. Temos vários colegas aqui, advogados, que estão presenciando esse ato de legalidade. Eu peço, né, que busquemos sim, né, recuperar a razão e sim, né, voltarmos aqui a resolver o processo, né, da melhor maneira possível, não exaltando nossos ânimos. Claro que cada um tem sua maneira de falar, né? Mas já é um script, quem quiser anotar, né? Pode anotar, mas pedindo para o magistrado retornar a razão e que para você também retorne a razão. Sempre essa horinha, quando eu gravo minhas aulas, passo o helicóptero, né? Só para dizer que já está na hora já de eu seguir com o barco e terminar. Uma questãozinha aí para pormos fim, né? Só lembrando, né? Para resumir, a audiência é una no procedimento sumaríssimo. Então, a audiência em si na Justiça do Trabalho ela tem que ser una. Mas existem alguns magistrados que, devido ao tempo, a correria, a quantidade de processos, eles fazem a audiência em duas etapas. Aí marca a primeira audiência de conciliação, né, na primeira etapa, e depois a audiência o quê? Para conciliação e julgamento, numa segunda etapa. Quando não tem conciliação entre as partes, ele marca outra audiência para o quê? Fazer a colheita de prova, né, ouvir as testemunhas e, por fim, deferir a sentença. E aí você não vá achando, né, que todo magistrado faz isso. Você tem que ir preparando para fazer tudo na audiência. Por isso que eu digo, se puder dar uma lida no processo de outro colega, ver mais ou menos como é que você vai fazer a contrarrazoar os pontos da contestação que você tem ônus da prova, leve uma razão final, um esboçozinho para que você leia na hora. Não tem vergonha nenhuma em você fazer isso. O que é razão? O que você vai fazer nas razões finais? Após ser ouvido as testemunhas, você vai dizer: a testemunha tal do reclamante falou isso. Logo, contrapondo ao que falou a reclamado. Dessa maneira, a parte reclamante tem razão nesse quesito referente às horas extras. É isso que você tem que dizer. Você tem que mostrar que as testemunhas foram ouvidas, que as mesmas falaram os seus pontos, né, em que foram questionadas, e que foi comprovado que a parte que você representa ou a parte que você está defendendo, né, no caso da reclamada, tem razão. É isso que você tem que dizer. Então, eu levo os bolsozinhos, não tem problema nenhum. É importante aquela questão, humildade. Tira o ego de lado, mesmo que o magistrado não esteja lá querendo contribuir com você, né? Mesmo que o colega da parte contrária, muitas das vezes, esteja lhe ofendendo, né? Queira abalar você emocionalmente para que ele ganhe a ação. Então, não entre nesse jogo. Vamos entrar no jogo do bem. Se o advogado da parte contrária não respeita o colega de profissão,
provavelmente no futuro ele também não vai ser respeitado, ele vai achar um cara pior do que ele, e aí, né, vai ser esse ciclo vicioso. Não entre nesse ciclo vicioso. Então, assim, essa minha aula aqui, né, vai ser sempre assim, vai ser a aula do bem. Então, vamos para o caminho da luz, para o caminho do bem. Você escolhe, né? O bem é poder também, gente. O poder não está só no mal, não. Então, você quer estar em qual lado? Do lado do poder ou do lado da negatividade? O mundo já está negativo, né? Depende de vocês. Eu sigo para o lado do poder, né? Poder fazer melhor, poder ser melhor, poder servir melhor, seja o cliente, seja a justiça em si, que vai ter um processo mais célere, né? E todo aquele ciclo vicioso que eu falei para vocês. É uma aula de é uma aula de processo do trabalho, mas parece uma aula de crescimento pessoal, na verdade. Mas é dessa forma, gente, que eu gosto, né, de tratar sobre o tópico, de maneira leve, de maneira solta, e espero que possa ter contribuído com vocês de alguma forma. Então, uma questãozinha aí para ser respondida sobre o procedimento sumaríssimo, conforme a CLT. Creio que após a gente conversar aí sobre todos os tópicos, né, vocês já sabem responder essa pergunta. Qualquer dúvida aí, basta deixar nos comentários. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e reflitam aí sobre o que eu falei, né? Se vocês realmente querem continuar, tanto na área do direito como também na área do direito do trabalho. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.